Jornalista português acaba de desafiar os ministros do STF sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e revela uma verdadeira bomba. Brasil e Poder Judicial, autoridades, não há uma razão lógica, uma razão lógica para o povo brasileiro não ter isto na mão para pôr uma cruz. Não há uma razão que vocês possam apontar. Países como o Butão, Bangladesh, eu nem sei se é Butão, Bangladesh, são só países do terceiro mundo, são dois, em todo o mundo são os únicos que o fazem. Como é que um país de uma potência do Brasil priva o povo de exercer aquilo, a energia que sai da sua mão para um papel e vai para uma máquina que pode ser hackeada por quem quiser, nem sequer dão o código-fonte. Não há uma razão. Isto tem que ser dito quantas vezes forem necessárias. Não há uma razão para não se cumprir a Constituição do Brasil e não haver a contagem pública dos votos. Não há uma razão a não ser esconderem alguma coisa. E nós, até eu que sou português, até eu que sou europeu e muito mais os brasileiros, não nos vamos calar até isto voltar. E o mundo precisa saber essa denúncia gravíssima envolvendo o STF. E logo depois, olha o que vai dizer todos os jornalistas conceituados da revista Oeste sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. Parece que Lula vai ser substituído, mas antes, olhem que grave essa denúncia. Gente, olha essa decisão. O Supremo Tribunal Federal permitiu que 2 traficantes foragidos da Justiça participem de audiências por videoconferência. Agora, a segunda turma do Supremo acompanhou por unanimidade esse entendimento e permitiu que 2 traficantes foragidos há 1 ano possam participar de audiências por videoconferência. O objetivo seria garantir a ampla defesa e o contraditório. Os 2 homens são acusados também de atirar contra policiais para não serem presos. Traficantes, há 1 ano foragidos. É uma aberração o que nós acabamos de noticiar. Em que país Edson Fachin e seus colegas da segunda turma vivem? Eles sabem que no Brasil, traficantes levam milhares de jovens à ruína, cooptados pelo crime ou viciados em drogas. Eles sabem que traficantes matam. É uma inversão inaceitável de valores quando a justiça e as leis que existem para proteger o cidadão de bem acabam servindo aos interesses do crime. Com essa decisão, o Supremo desrespeita a todos nós. A emendas parlamentares está causando um atrito entre o Congresso e os demais poderes da República que pode paralisar a máquina pública no ano que vem. Segundo o jornal Globo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está frustrado com uma promessa não cumprida pelo governo Lula. Esta seria a justificativa para barrar qualquer discussão sobre o pacote fiscal nesta semana. Lira disse aos líderes partidários que os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda, garantiram a ele que o ministro Flávio Dino iria abrir mão de alguns pontos da decisão que dificultou a liberação das chamadas emendas PIX e também de bancada. Isso teria sido dito durante uma reunião particular entre os ministros e Arthur Lira. Haddad nega ter participado de qualquer reunião. Agora, o governo Lula está com uma bomba relógio nas mãos. Os deputados e senadores se recusam a votar o pacote fiscal sem a liberação das emendas. A Secretaria de Relações Institucionais do Planalto já ordenou a liberação de 8 bilhões de reais em emendas. Mas nada foi pago até agora porque os ministérios se recusam a distribuir os recursos sem o cumprimento das exigências feitas pelo ministro Flávio Dino. Caso o impasse permaneça, o Congresso terá apenas uma semana para discutir e votar o pacote e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O prazo é considerado inviável. Portanto, o Congresso pode fechar o ano de 2024 sem votar a LDO. E aí, Carlo Cauti, essa seria uma situação inédita, que pode levar a uma paralisação completa. Está pegando fogo Brasília. Fato é, na verdade, que os partidos querem dinheiro na mão, querem dinheiro das emendas para poder votar o pacote de corte de gastos. E aí tem o Flávio Dino no meio do caminho, que ordenou uma série de critérios, de exigências para a liberação dessas emendas. E o fato é que está tudo travado em Brasília. E aí?
Pois é, estou indo agora, nesse instante, o governo acaba de publicar, notícia que demos ao vivo, uma portaria para tentar destravar essas emendas em uma edição especial, a edição extra do Diário Oficial da União. Vocês já ativaram a modalidade desespero, estão tentando acessar aqui essa edição extra do Diário Oficial da União para ler ao vivo com o nosso público aqui do Sem Filtro, mas é uma situação muito complicada, porque de um lado, o ministro Flávio Dino, ele acabou com a última tentativa do governo em destravar a situação, ou seja, negando esta tentativa da AGU em achar uma solução articulada. Do outro, o governo necessita desesperadamente que os deputados e senadores recebam essas emendas para tentar votar e aprovar, articular uma votação e uma aprovação, né, das medidas, né, de aquilo que deveria ser um pacote de corte de gastos, na verdade é um pacote de gastos, né, e não de cortes, e também do orçamento do ano que vem. Se isso não acontecer, como você justamente falou, Paula, seria algo inédito no Brasil e seria possivelmente um possível shutdown do Brasil. Porque como que vamos fazer para pagar todos os compromissos do governo que vão ser atualizados pela inflação, pelo IPCA, etc., no ano que vem, se não temos um orçamento aprovado? Quanto tempo vai demorar para o Congresso se reunir, se tem um recesso parlamentar que vai basicamente até o Carnaval, e não teremos sessão, pelo menos não prevista até o momento, lá em Brasília? E o que vai acontecer com todos os projetos, as previsões orçamentárias também de vários órgãos públicos, que vai do Ministério da Defesa até as universidades federais, que está faltando luz, né? Faltou energia elétrica na Federal do Rio de Janeiro por causa do caos das contas públicas no Brasil. Ou seja, o governo não consegue manter as contas em dia, não consegue articular com o Congresso um mínimo de dialética democrática. O Supremo, mais uma vez, está interferindo nessa situação e nisso tudo quem paga é o cidadão brasileiro cujo filho que estuda na Federal não tem nem direito a ter luz para poder fazer as suas aulas. É o caos total. E aí se pergunta, mas até nesses casos dá até pena do Paulo Pimenta. Comunicar o quê? Vai comunicar o quê se o governo é o caos? Aliás, o Lula deveria criticar o Pimenta, deveria dar uma salva de palmas, porque ele conseguiu evitar que esse caos transbordasse na velha mídia, como a gente está mostrando aqui há meses no Sem Filtro, porque é uma montanha de caos esse governo Lula 3. Pois é, Piotr, caos e um ruído na comunicação, para dizer o mínimo, porque Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que teria conversado com o ministro Fernando Haddad e também com Rui Costa para flexibilizar a liberação das emendas, o que Fernando Haddad nega. E aí agora está empacado essa discussão, essa análise do pacote de corte de gastos por conta da liberação. Fake news. Pois é, tem alguma... Vai botar no inquérito. Agora, imaginar que o presidente da Câmara diria que se reuniu com o Haddad e não se reuniu é quase improvável algo assim ter acontecido. Claro que ele ouviu isso. E aí o Haddad agora está querendo tirar o time de campo. Vou só complementar muito pouca coisa que o Caute já foi aos pontos essenciais. O governo não tem voto no Congresso. O governo não tem voto para aprovar nada. Tudo que ele aprovou no primeiro ano foi com liberação de emenda. Mas vou a um ponto inicial. Este também não é um assunto do Supremo. Eu não vou nem entrar no mérito da transparência. Transparência todos queremos com relação ao dinheiro público. Mas é a Câmara quem decide, é o Senado quem decide sobre como funciona isso. É uma relação com o Executivo. Aí vem o Supremo e se dá o direito de dizer, olha, tem que ser desse jeito. Mas espera aí, o que o Supremo faz? Se cometer crime, desvio de verba e tudo mais, crime de deputado, é julgado no Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo deveria se manifestar. O fato é que nós temos um xerife, que agora acho que é mais xerife que todo mundo, no caso é o Flávio Dino nessa questão. O presidente, se perdeu ou não o controle sobre o Flávio Dino, que ele imaginava que teria, também ninguém sabe, não sabe se está jogando junto ou se decidiu jogar por si próprio, um lobo solitário no Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Mas o fato é que esse governo, ele começou e não consegue entregar absolutamente nada. É um governo fadado a terminar e tomara termine rápido, porque não tem plano de governo, não tem maioria no Congresso. É tudo assim, na base do balcão. E agora não está chegando, pronto, não vai andar. Sem contar que demorou mais de um mês para apresentar esse plano de corte de gastos. E agora, num tempo exíguo, né? A Paula, você já trouxe aí os detalhes, vai ter que resolver LDO, mais plano de corte, quer dizer, não vai haver debate de absolutamente nada. Na casa onde o debate tem que acontecer, que é o Parlamento. Bom, agora são 19 horas em ponto e a gente volta.
O Senado aprovou nesta terça-feira as 3 indicações de Lula para a diretoria do Banco Central. Newton Davi, Isabela Correia e Gilneu Vivan foram indicados pelo presidente em novembro. Antes da votação, eles foram sabatinados pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e disseram ter compromissos com o controle da inflação no Brasil. Newton Davi, que substituirá o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a intervenção da autoridade monetária no mercado cambial altera temporariamente o preço do dólar. No entanto, de acordo com Newton Davi, essa atuação provoca efeitos colaterais. Eu não tenho a menor dúvida que a intervenção do Banco Central altera temporariamente o preço do câmbio. Mas a minha experiência mostra que ela é apenas efêmera. E mesmo os países que podem imprimir a moeda para entregar em troca... Fui para lá, acho que ninguém ouviu, né? Os países que podem imprimir a moeda para entregar em troca do dólar, ou seja, não tem fim, né? Ele pode imprimir à vontade. Há tantos efeitos colaterais de segunda ordem por tentar fazer isso que eles desistiram. Cauti, quero te ouvir sobre essa declaração do Newton Davi, um dos 3 indicados para integrar a direção, a diretoria do Banco Central. Lembrando que a partir do ano que vem, 7 dos novos diretores do Copom serão indicações do presidente Lula. Qual o peso, qual a interferência disso a partir do ano que vem, Cauti? Bom, primeiramente, traduzindo economês, o futuro diretor do Banco Central, o Newton Davi, está dando uma aula de bom senso para os senadores, dizendo não dá para imprimir dinheiro à vontade, porque vai dar problemas. Então, está explicando aquilo que ele já está se antecipando, porque ele já sabe que alguém vai pedir isso para ele, como diretor do Banco Central, já que temos pobres, imprime dinheiro para acabar com a pobreza. Então, não é bem assim, gente, já vou avisando. Me surpreende como o Senado sabatinou e aprovou esse nome, considerando que ele deu uma aula minimamente de bom senso nessa frase. Agora, Newton é uma pessoa que tem uma ampla experiência, vendo Citibank, a Morgan Stanley, né? Foi chefe de operações de tesouraria do Bradesco. Então, ele sabe o que está fazendo. No ano que... Desculpa, é bom você explicar, até eu estou interessado em ouvir. Por que o aumento de dinheiro em circulação aí provoca estragos? É muito simples, porque se temos, por exemplo, uma caneca e temos uma nota de R$1, essa caneca pode ser trocada por essa nota, a caneca vale R$1. Perfeito. Mas se colocamos 2, 3, R$10 em circulação, essa caneca vai ter mais disputa para o mesmo bem, se o bem não é produzido de forma proporcional, e essa caneca não vai custar R$1, vai custar R$10. Isso se chama inflação. É aquilo que está acontecendo no Brasil hoje por causa dos excessos de gastos do governo federal, que está colocando mais dinheiro na economia com aumento de Bolsa Família, de benefícios de prestação continuada, de auxílios de todas as formas, e com isso acaba inflacionando os produtos, especialmente os básicos, onde tem maior disputa, né? As pessoas acabam comprando mais pãozinho, acabam comprando mais carne, acabam comprando mais os produtos do dia a dia. E por isso que está tão caro ir no supermercado. Ou seja, imprimir mais dinheiro ou dar mais dinheiro via estímulos fiscais, né, nos cartões Bolsa Família ou várias bolsas, tem o mesmo efeito. Acaba elevando os preços dos produtos e acaba deixando a população mais pobre. Porque com o mesmo valor que você ganhava, você compra menos coisas por causa da inflação. Então, assim, Newton Davi está dizendo simplesmente isso para os senadores. No ano que vem, só para terminar, Paula, o Copom vai ser composto em maioria por nomeados por Lula. Surpreendentemente, até o momento, nenhum deles aparece um maluco que pode, vamos assim, voltar ao passado, na época do Alexandre Tombini, que na canetada baixou juros na época da Dilma para tentar favorecer o governo Dilma e tentar melhorar a situação econômica do Brasil. Resultado, inflação de 2 dígitos, pior recessão da história do Brasil, impeachment da ex-presidente Dilma. Nesse caso, o Banco Central parece muito mais sensato, o que significa que no ano que vem teremos altas brigas entre o Lula de um lado e os seus nomeados do outro, que vão se recusar a fazer o que ele ou a Gleisi Hoffmann mandarem. Teremos um ano bem interessante, preparem a pipoca. Por isso é tão importante a autonomia do Banco Central, né, Pois Cauti? é, exatamente, porque aí o presidente liga e ninguém atende do outro lado. Perfeito. Bom, depois da aula sobre inflação de Carlo Cauti, vamos falar sobre a alta dos juros, Piotr, porque hoje o Comitê de Política Monetária iniciou a última reunião sob o comando do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Com o agravamento da alta do dólar, que segue no patamar dos R$ 6,00, e o aumento de quase 2% no preço dos alimentos em novembro, a diretoria da autoridade monetária vai decidir em quanto vai elevar a taxa básica de juros. Conforme o boletim Focus divulgado na semana passada, analistas de mercado consideram que a taxa básica de juros deve subir 0,75%, subindo de 11,25% para 12%. É isso que a gente pode esperar, Piotr? Aumento da taxa de juros? Aumento haverá e muito provavelmente em 0,75 ponto percentual, indo para esses 12 que você fez menção. O Caute explicou a lógica da inflação. O que o Banco Central tenta fazer é conter, obviamente, um crescimento acelerado agora, para, na verdade, não é este crescimento orgânico da economia, de, obviamente, que há investimentos. Não, é porque você tem uma pressão inflacionária por esse dinheiro artificial colocado rapidamente na economia, sem você gerar condições, esses mais canecas para estarem à disposição de quando você tem crescimento da renda, você tem mais produto, não gera inflação. 10 para comprar 10 reais para comprar 10 canecas, tudo bem, continua custando R$1. Mas se você só tem uma caneca, vai subir de preço porque tem 10 pessoas interessadas na mesma caneca. Como o Caute já deixou explicado. O que o Banco Central tenta buscar é de outro lado. Você vê que o próprio Gilneu Vivan disse o seguinte, os senadores todos ali que perguntaram aos indicados para o Banco Central, eles se comprometeram a controlar a inflação, porque este é um dever do Banco Central. Quando não se atinge a meta, o Banco Central tem que enviar uma carta ao Congresso explicando por que não conseguiu controlar a inflação. Vai passar da meta este ano, vai ter que se explicar novamente, e não por atuação do Banco Central, que está usando a ferramenta que ele tem para conter essa alta inflacionária. Porque você teve um governo expansionista, isso que chama-se gasto expansionista, ou seja, põe dinheiro no mercado sem gerar, obviamente, produtos suficientes para que aquilo, obviamente, consiga atender essa nova demanda com mais recursos. O país não cresce de forma sustentável. Crescimento sustentável é quando as pessoas conseguem novos trabalhos. Porque quando ela consegue um novo trabalho, ela está gerando riqueza para alguém, ela está gerando um produto que será comprado por outra pessoa. E assim, obviamente, é uma troca muito clara. A economia é uma coisa, a roda da economia, ela é muito lógica, né? Tanto que é uma roda, ela está fechada, uma coisa vai se juntando à outra. Neste caso, é um estímulo que vem de externo. E aí nós temos esse problema todo. Fato é que aí você tem tudo mais caro, porque você vai ter menos, o crédito vai ficar mais caro, o governo já consome boa parte desse crédito porque ele tem que pagar as contas, porque ele gasta mais do que arrecada. O aumento da Selic mexe também de alguma maneira nos juros que você tem e paga, obviamente, ao banco. Isso faz com que quem vá comprar um carro, uma casa ou qualquer coisa em prestação, uma geladeira, um fogão, vai pagar juros mais altos. Se vai pagar juros mais altos, pode desistir de comprar ou menos gente vai comprar. E com isso, obviamente, você tem essas indústrias afetadas por isso. Você tem o que se chama de política contracionista. Mas inflação alta arrebenta um país. E este país conhece. Lula precisa passar o cargo para Alckmin? O que diz a legislação brasileira? Submetido a uma cirurgia de emergência por hemorragia intracraniana, o presidente Lula, de 79 anos, permanece internado em São Paulo. A decisão de não transferir oficialmente a presidência ao vice Geraldo Alckmin gerou questionamentos sobre a aplicação das regras constitucionais para a substituição em casos de incapacidade temporária. Lula foi internado na madrugada do dia 10 em São Paulo devido a uma hemorragia intracraniana que exigiu cirurgia de emergência. Em recuperação, o presidente permanece hospitalizado com previsão de alta na próxima semana. Apesar disso, o governo preferiu e decidiu não transferir formalmente o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso acabou gerando questionamentos sobre a interpretação da Constituição em casos de incapacidade temporária. Uma fonte do Palácio do Planalto informou que, a princípio, Alckmin não assume as agendas do presidente e que as atividades previstas foram adiadas. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que não haverá necessidade de afastamento formal. Porém, o artigo 79 da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a substituição e sucessão presidencial, definindo o papel do vice-presidente da República. O texto do artigo é o seguinte, aspas, substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no dia a vaga,
o vice-presidente. Ou seja, quem estaria que está no lugar dele era Geraldo Alckmin. E isso causa questionamentos. Mas parece que, segundo informações, quem vai ficar meio que a par de tudo na frente é Janja. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei para vocês com muito carinho. Peço para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política no Brasil, que está sendo tão perseguida. Também deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para mim te conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react!